O circular das irradiações. Primeira parte. Tenho ainda muita coisa a esclarecer a respeito dos enteais grandes e maiores, sem falar por enquanto dos pequenos auxiliares desses grandes, pois dos pequenos e dos ainda menores há tal número que nem podeis imaginar. Muitas vezes chego a perder o ânimo quando procuro imaginar de que maneira vos devo explicar tudo isso utilizando as palavras disponíveis do idioma, sem que percais a grande visão, e principalmente de tal maneira que, apesar disso, compreendais integralmente as conexões. É exatamente a grande simplicidade existente na multiplicidade inapreensível para vós que torna o caso tão difícil, porque o ser humano terreno só é capaz de ver com nitidez determinado número de coisas, de forma que nunca pode chegar à situação de abranger ao mesmo tempo o conjunto como uno, donde resulta a simplicidade. Cada separação aí, em diversas partes, tem de dificultar-vos a necessária visão do todo, pois cada parte já é tão grande por si e se acha tão estreitamente ligada com as outras, através de efeitos recíprocos, que uma verdadeira parte isolada nem pode haver, porque não existem partes isoladas nesta criação, que é um todo por si. E o ser humano não pode abranger com a vista o todo, jamais poderá, porque lhe falta a faculdade para isso, visto que também ele somente é uma parte, aliás, mínima da criação, que não pode ultrapassar seus próprios limites, naturalmente, nem mesmo na compreensão. Por isso, vejo-me obrigado a ficar nesses vossos limites e só posso dar-vos perspectivas de tudo ou a respeito de tudo quanto é e tem de permanecer inacessível para vós. Nisso, todo o empenho é inútil. Quando, porém, em vosso saber, vos tiverdes finalmente conformado com o fato de que não sois capazes para tudo na criação, então também possuireis humildade e estareis felizes com aquilo que obtivestes de ampliação do vosso saber de até agora por intermédio da minha mensagem. Ocupar-vos-eis, então, com o presente e com o vosso ambiente mais próximo, muito mais minuciosamente do que até agora, porque aprendereis a conhecer e utilizar tudo através de todas as perspectivas inatingíveis para vós que o pude dar, as quais, porém, deixam reconhecer nitidamente a estreita conexão que existe entre vós e aquilo que vos rodeia. E é disso que necessitais para entenderdes e utilizardes com proveito o presente, com proveito para a ascensão. As perspectivas podem levar-vos para cima, até os mais altos limites que jamais sois capazes de alcançar. Exatamente porque vos faço entrever o que para vós é inatingível, conseguireis utilizar-vos de tudo aquilo que aqui vos é dado, e do que ainda não conhecieis muita coisa. Precioso para vós é esse saber das conexões de vossa existência com tudo quanto se acha acima daquele limite que ficará sempre rigorosamente determinado para a vossa compreensão,
devido à origem do vosso espírito. É justamente isso que quero dar-vos com a mensagem, o saber das conexões. Quem procurar com seriedade e com vontade realmente sincera ganhará muito com isso. Aprendereis ainda a reconhecer o valor de tudo, pois aquilo que os seres humanos até agora denominaram saber mal chega a ser a 100ª parte daquilo que realmente poderiam saber. O limite do saber da humanidade em relação a toda a criação é sem dúvida pequeno, porém, em comparação ao saber atual, de uma grandeza que nem podeis imaginar e que se aproxima do milagroso. E para que alcanceis esses limites máximos, as perspectivas daquilo que vos permanece sempre inatingível só vos ajudam se eu descrever as vossas conexões com isso, bem como as de vossos ambientes. O saber disso proporcionar-vos-á, com o tempo, a possibilidade de reconhecerdes exatamente as leis dentro da parte dos vossos limites, o que, sem essa ajuda da transmissão das conexões com o que vos é inatingível, teria de permanecer impossível. Procurai entender-me nisso agora e reconhecei aquilo que vos quero dar. Não ultrapasseis o real, pois só vos quero dar aquilo que pode favorecer-vos dentro dos vossos limites e ser-vos útil, não mais. Algo mais não teria nenhuma finalidade para a humanidade. Por conseguinte, não vos tortureis com a ideia de querer transformar tudo isso em vosso saber, tudo quanto para vós jaz inatingível. Não o conseguireis nunca, e nem vos falo disso para que dirijais nesse rumo o vosso saber, ou para que vos tortureis com inúteis tentativas de abranger tudo de modo total e real. Isso não podeis absolutamente, nem o dou nesse sentido, mas sim recebê-lo-eis de mim com aquela finalidade de aprenderdes a conhecer todas as conexões que de lá se dirigem para vós. Quanto mais tarde estabelecerdes esse saber das conexões como alicerce orientador e inabalável para as vossas futuras pesquisas e a vontade de encontrar algo, então subireis mais alto em todas as capacitações e realizareis feitos em todos os campos. Feitos esses que deixarão na sombra tudo quanto até agora pudestes realizar. Seres humanos, vossas obras-primas devem assim ainda surgir, e vós podereis realmente criá-las dentro dos limites que vos foram demarcados e que nunca são transponíveis. Mas os limites são na realidade tão vastos para vós que deveis rejubilar-vos com isso e agradecer a Deus por toda a graça que Ele vos proporciona. Deveis, portanto, permanecer no terreno e solo de toda a humanidade, no pensar e no agir, e em todos os deveres para com vosso Criador. Nada mais será exigido de vós, pois nisso reside o mais sublime que podeis oferecer-lhe como gratidão. E tudo quanto a tal respeito vós fizerdes será também para a sua honra. Pois, nos maiores feitos em que, como seres humanos, deveis e podeis tornar-vos mestres, jazem simultaneamente
o oferecimento e a apresentação do agradecimento ao Criador por vos ter concedido realizar tais coisas grandes através de sua vontade na criação, que encerra suas leis. E nas realizações extraordinárias também o honrais concomitantemente, porque a grandeza de vossas obras mostra ao mesmo tempo a grandeza de sua graça. Quanto mais na criação puderdes agir através da própria criação, mais nitidamente comprovareis quão grandes são nisso as leis de Deus, e quanta riqueza, quanta graça jaz nisso para vós. Honrareis, então, a Deus no sentido mais verdadeiro e puro, se, trabalhando alegremente, vos utilizardes de tudo quanto a criação vos oferece. Pois isso só vos será possível se souberdes essas leis e também as compreenderdes. E então, acima de tudo, se agirdes realmente de acordo com elas. Só então a criação vos dará tudo quanto ela contém de beleza. Ela dará alegremente, auxiliando-vos. E então, quando agirdes de tal maneira, segundo as leis da criação, já estareis também com isso transformados e completamente diferentes do que éreis até agora. Sereis então seres humanos agradáveis a Deus. Sereis seres humanos como sempre devereis ter sido. Sereis seres humanos conforme a vontade de Deus, porque vivereis suas leis. Não haverá então mais nada em vós para censurar. Estareis radiantes e cheios de júbilo na criação, por toda a parte em que vos encontrardes, se na terra ou em qualquer plano, e nem faríeis outra coisa senão louvar a Deus pela ação, pois tais obras se assemelham a um hino de louvor, que é vivo e que vibra dentro de todas as leis desta criação. Trata-se de um alvo tão belo, tão maravilhoso e para vós tão facilmente atingível que, por isso, me esforço em abrir-vos um caminho para lá, através da minha mensagem. Sereis, então, seres humanos atuantes, para os quais tudo aflui na criação, porque vibrareis com ela, no júbilo da maior felicidade. Isso, então, é ser criatura humana em honra de Deus. Ser feliz no mais verdadeiro sentido é sim o maior agradecimento que podeis dar a Deus. Mas aí não se trata da felicidade ilusória da comodidade preguiçosa, que jaz no sossego indolente. Isso é um entorpecente para o espírito, atuando de maneira pior do que o ópio para o vosso corpo. Vós, porém, atingireis essa felicidade legítima se para tanto tiverdes um forte querer dentro de vós. E deveis ser o rochedo para todos aqueles que quiserem salvar-se da maré das baixas paixões e cobiças, que agora se derramam sobre esta humanidade terrena como frutos do seu querer errado de até então, quando muitas vezes se serviu do nome de Deus, mas nunca pensou seriamente em obedecer à vontade dele, a não ser quando coincidisse com a sua.
Procurai receber de maneira certa minha vontade, naquele sentido em que eu a transmito, utilizando-a correspondentemente. Então, tereis atingido a essência, na qual se alicerça profundamente a intenção da minha mensagem. Só assim podereis tirar verdadeiro proveito. Continua na segunda parte.